na casa dessas pessoas que esse trabalho estava acontecendo. E quem é Epineto? Epineto aqui, então vamos lá. Vamos saber um pouquinho quem são essas pessoas aqui. E esse trabalho que foi feito ali, que começou ali, né, a igreja de Cristo ali em Roma, na casa desses irmãos aqui. Olha só. Uma igreja se reúne na casa de Priscila e Áquila, em Roma. Então, quer dizer, um trabalho ali feito em Roma, na casa dessas pessoas. Pessoas que tinham se convertido a Jesus, que tinham conhecido o Evangelho. Certo? Vem incluída na saudação de Paulo, na igreja primitiva. Havia, a princípio, poucos templos. Quer dizer, não existiam muitos templos. Provavelmente existia mais ali em Jerusalém, ali em Israel em si, né? Provavelmente existia mais os templos. Em outros lugares o trabalho, né, tinha que começar ali devagarzinho, né, que nem formiguinha. E aqui, está falando aqui que ali grupo de cristãos reuniu-se em casas de crentes de projeção ou em outras salas disponíveis. Como assim de projeção? Às vezes, assim, por exemplo, tinha uma casa, ou às vezes era uma tenda, um local, né, que só tinha uma coberturazinha para eles poderem se reunir, ou às vezes algumas salas que tinham disponível para eles poderem começar esse trabalho. Nesse caso aqui, nós estamos falando de Priscila e Áquila. Eles abriram a casa deles ali para começar esse trabalho da igreja, né? Este é o primeiro dos 5 grupos de crentes da lista de Paulo, né? Mas o único que é mencionado definitivamente como igreja. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui que esse é um dos primeiros ali dos grupos, quando Paulo começou a levar, né? Pode ser, assim, não vamos bater o martelo que esse seja o primeiro, mas está dando uma hipótese aqui que esse seja um dos primeiros trabalhos domésticos, quando Paulo começou ali a falar de Cristo. Tá bom? É isso que ele está falando aqui. Vamos lá, versículo 2, ó, vai dizer assim, ó. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Aqui nós vemos mais um trabalho ali. Mais um trabalho de outros irmãos ali também servindo a Jesus, que receberam a Jesus, e um trabalho na casa deles. Se a gente for pegar a Bíblia, vai ter várias referências. Como nós temos aqui na revista aqui, ó, vai ter umas referências aqui também em Colossenses 4,15, 1 Coríntios 16 e 19. Também nós temos em Atos algumas referências também de cultos. Mas eu queria falar desses dois aqui. O primeiro nós falamos de Romanos aqui, que é na casa de Priscila de Áquila. E agora desses dois irmãos aqui, ó. Olha só. Lá em Filomeno, versículo 12. É a irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro de lutas. Paulo aqui falou, né? É a igreja que está em tua casa. Quer dizer, a igreja que está ali na casa desses irmãos. A igreja reunida ali, né, um trabalho do Senhor Jesus Cristo começando ali, como era feito. E nos tempos de hoje é dessa forma. Eu, pelo menos, como batista, irmãos, eu acredito dessa forma. Eu não acredito, tipo assim, eu não sei, não é que eu não acredito, irmãos, só eu vejo mais seguro um trabalho assim. Que, por exemplo, aqui nós temos uma igreja batista aqui do Mage, e vai começar um trabalho numa casa, a igreja aqui dirigida pelo Mage, entendeu? E começa um trabalho. Era mais ou menos assim, porque era instruído por Paulo, era instruído pelos apóstolos, por outros irmãos. Não era, tipo assim, eles iam lá e faziam o trabalho de qualquer forma. Não, irmão. Tinha pessoas que instruíam eles ali na palavra. Então, assim, eu acho que esse que é o cuidado. Quando as coisas são feitas, primeiramente com o cuidado de Jesus, né? E ali os irmãos ali vão... com toda a sabedoria, aí começa ali um trabalho na sua casa, aí Deus vai abençoando, vai crescendo. Eu acho muito estranho quando você já pega um templo e já começa o trabalho. Eu fico meio preocupado com isso, né? Porque as coisas de Deus não são dessa forma. São com ordem e decência. E tem que estar debaixo da graça de Jesus. E tem que ter uma igreja forte ali. Quando nós cantamos aqui, para uma igreja forte para edificar. Tem que ter pessoas ali de oração, ajudando esses irmãos ali, ao trabalho na casa deles, né? Então, assim, deve estar muito cuidado, né? Começar do nada assim, você nem sabe qual o procedimento, né? Às vezes pessoas saem brigadas e começam, acho que
tem que ser debaixo da graça do Senhor. Eu vejo dessa forma, como batista, como aprendi aqui desde pequenininho, né, eu vejo dessa forma aqui. Eu creio que alguns irmãos também entendem dessa forma. Como está aqui na Bíblia, é bíblico. Ninguém aqui está falando que eles pegaram um tempo grande e começaram um trabalho. Ou abriram um salão e começaram. A Bíblia, olha só, por isso que é tão importante a gente aprender a palavra. Como nós estamos aprendendo sobre igreja, a Bíblia já nos ensina que os trabalhos eram começados nas casas. A Bíblia já está ensinando aqui. Então, vamos continuar aqui. Aí nós falamos aqui de Filomeno, né? Aí fala assim, ó. Aí falou aqui, isto é o grupo que se reúne na casa de Filomão para os cultos. Aí vamos lá, e quem era aqui? Então quem era Arquipo? Áfia, vamos lá. A irmã Áfia, aparentemente esposa de Filomão. Quer dizer, essa irmã aqui chamada Áfia, os estudiosos, né, eles vão ali falar que ela provavelmente é esposa de Filemão. Vamos lá, vamos falar direito, né, pastor? Essa mulher aqui chamada Áfia, provavelmente ali, aparentemente, ela vai ser a esposa de Filemão, tá? Essa pessoa que aparece aqui, Arquipo, provavelmente também vão falar que ele é filho de Filemão, tá? Na introdução aqui que nós vemos a carta aqui a Filemão, essa pessoa, esse rapaz aqui, provavelmente deve ser filho dele, tá bom? É isso que alguns estudiosos vão ali, vão interpretar, que ele é filho dele e essa mulher é esposa dele, tá bom? E vai falar que esse filho dele aqui, provavelmente, provavelmente pastor missionário em Colossos, ou cidades circunvizinhas, tá bom? Alguns estudiosos que vão falar sobre isso, tá bom? Que provavelmente, né, ele era um pastor missionário e tal. Então, por isso que vai saudar ele aqui no início também. Tão importante é aqui na carta de Filemão. Tá bom, irmãos? Só para a gente poder entender um pouquinho aqui. Vamos lá. Agora aqui, vamos aqui agora para a Igreja Universal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Igreja Universal, tá? Vamos ler aqui, ó, vamos lá. A Igreja Universal. A Igreja Universal é a comunidade cristã em sua universalidade. Nesse sentido, ela denota o corpo inteiro de crentes, verdadeiros em Cristo e todos os séculos. Vimos ou estando já com Cristo na glória. Vivos ou estando já com Cristo na glória. É provável que este seja o único sentido que Eclésia tem em Efésios. Tá, vamos ler aqui, ó, Efésios 1 e 13, para a gente entender um pouquinho aqui dessa questão. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então vamos lá. Paulo aqui vai falar aqui de uma igreja, um povo muito abençoado, e vai falar de algumas promessas aqui para essa igreja de Cristo, né? Aqui também o Russell Shedd vai falar assim, ó, quando ele diz que toda a doutrina deve ser como um fundamento, tá? Ou solo em que cresce constantemente e vitalidade de adoração e de culto. Então, quer dizer, aqui, Russell Shedd está falando aqui que toda a doutrina ali, ele vai crescer como um fundamento para nossas vidas, para que a gente venha a ser fortalecida ali no Evangelho de Cristo, né? Ele vai falar aqui também que ele vai comparar como um solo forte, um solo firme, né? E vai falar aqui também sobre
E também vai falar assim, ó, cresce constantemente a vitalidade de adoração e de culto. Então, quer dizer, é constantemente, né? Ele vai crescendo ali em nossas vidas, né? Isso vai nos fortalecendo, né? Como ele tá falando aqui, ó, em quem também vos, depois que ouviste a palavra da verdade, tá? O evangelho de vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quer dizer, nós somos selados ali com o Santo Espírito da promessa. A Igreja Universal de Cristo. A Igreja Universal de Cristo. Porque, como eu falei, não tem mais aqui uma barreira. Então, por isso que vai falar dessa Igreja Universal. A Igreja Universal, ela chega a todos agora. Mas todos aqueles que recebem Jesus. Aí você é selado pelo Santo Espírito de Deus. Aí, essas palavras, porque eu achei tão interessante, de Russell Shedd. Tão interessante que ele vai falar aqui, que nós, essa verdade aqui, vai ser como um solo firme, que vai crescer ali constantemente, e nós vamos a cada dia aprimorando essa verdade em nossa vida. Assim é a Igreja Universal de Cristo. A cada dia ela vai aprimorando a verdade de Cristo na sua vida. O versículo, capítulo 3, versículo 10 aqui. Ó. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó, para que, pela igreja e multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestial. Ele está falando aqui, a Igreja Universal de Cristo, aqui, que ela seja conhecida. E assim, e em todos os lugares. E ele está dizendo aqui também, né, não só em locais bons, mas também nos locais que não são bons também. Então, quer dizer, essa Igreja de Cristo Universal, ela tem que ser conhecida em todos os lugares. Ela não tem que ficar restrita. E está falando aqui, ó, sabedoria de Deus. Quer dizer, buscar a igreja tem que buscar a sabedoria de Deus, né? E se torne conhecida. E nós sabemos que ainda falta lugares a ser, que pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. E precisa ser conhecido, precisa ser levado, né, esse Evangelho a esses lugares. Não, e está falando aqui, que nem eu falei assim, há lugares que, por exemplo, principados e potestades, que tem em todos os lugares. Não importa onde que é. Ah, se é o lugar mais perigoso, tem que levar. Ah, é o melhor lugar que tem que levar. Não importa. Aqui está falando que tem que ser levado em todos os lugares. A Igreja Universal de Cristo, ela tem que ser conhecida em todos os lugares. Vamos continuar aqui. Eu continuo aqui na revista. Ó. A questão em torno da Igreja Universal ou Igreja Local gera muita polêmica. Há intérpretes que negam a existência da Igreja Universal no Novo Testamento. Griffiths diz, olha o que ele vai dizer aqui, ó, não podemos negar a validade do fato de que a Igreja Universal é o corpo de Cristo, mas cremos que a figura do corpo é principalmente ilustrada de aplicação local. Paulo chama a intenção dos crentes em Roma e em Corinto para o fato de que eles, como uma igreja local, são o corpo de Cristo. Quer dizer aqui, ele está falando aqui, que né, quando ele vai falar assim em Roma ali, dessa igreja local, ele fala assim, irmãos, vocês são o corpo de Cristo. Então, quer dizer, a primeira chamada aqui, ele vai chamar sobre a igreja local, a igreja que está ali. Ele vai chamar a atenção deles ali, que eles
precisam ficar atentos, porque eles são o corpo de Cristo. E lógico, não provavelmente, e lógico assim, eles vão se atentar, sendo o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja. E eles têm que estar ligados a Cristo. É isso que ele tá falando aqui. Para a igreja de Cristo, para a igreja local ali. Aí vamos lá, igreja. Igreja local, igreja doméstica e igreja universal. Né? Olha a ordem que ele coloca aqui. Ó, igreja local, certo? Vamos colocar aqui, igreja batista, Jardim Mágico. Igreja doméstica, Jardim Paulistano, quando começou. E a igreja universal, que vai se espalhar por todos os lugares. Está vendo a ordem aqui? Por que a igreja local? Quem começou a igreja? Não foi Cristo? Então, a primeira igreja, que é Cristo que começou. Então, vamos pegar esse exemplo de Cristo, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui das primícias, né? Que nem o irmão aqui falou aqui. Aí vamos colocar dessa forma. Aí Cristo foi e deixou os apóstolos. Aí os apóstolos começou a igreja doméstica. Tá bom? Só para a gente entender aqui mais ou menos. Vamos colocar aqui do jeito que está aqui. Então, olha como me coloca. Igreja local, por isso que é tão importante. Você ter uma base firme, uma base forte. Para você começar a igreja doméstica. Tá? Igreja local. Vamos colocar Cristo, então. A igreja doméstica, começando ali com os apóstolos. E depois se espalhou. Aí vai se tornar uma igreja universal. Muito legal assim. Deu para entender assim melhor, né? Essa parte aí. Pode falar, meu irmão. Então, eu estava esmiuçando aí essa lição durante a semana. Eu tive aqui uma compreensão, gostaria de participar com os irmãos, né? Nós vemos que a igreja é algo para que Deus flua, né? Se não existisse igreja, não existia essa história de Deus. Olha que coisa, né? Se não existissem as igrejas pelo mundo, por todas as partes, não existia esse negócio de Deus. Não é verdade? Simplesmente não existia isso. Então, essa igreja universal, eu tive pensando nesse sentido, de que é para quê? Para fazer de Deus palpável, né? Conhecido, né? Para trazer à tona essa figura do Deus, entendeu? Se não fosse a igreja, não tinha como, isso aí. E a igreja local, segundo os levantamentos que eu fiz durante a semana, a igreja local, ela precisa tratar das pessoas. Muito bom. Porque nada existe sem um grupo organizado. Então veja bem, Igreja Universal, trazer à tona esse sentido de Deus, né? Dessa existência de Deus. Essa é a função da Igreja Universal. E a igreja local, trazer a origem, o ensinamento da origem, porque como que vamos seguir uma coisa se não sabemos de onde ele se originou? Então temos que ter origem, né? E isso é igreja para pessoas, igreja local. Origem, primeiro ponto. Aí o irmão está explicando muito bem aqui, né? O Jéssica também falou das primícias. Forma de governo. Por quê? A Igreja Universal não tem governo. O governo é da igreja local. Então, se só existisse a Universal, não tinha governo, né? Porque como que eu vou governar a igreja que está lá na Alemanha? Então, a igreja local é para que haja o governo. Então, origem, governo, né? Uma outra função da Igreja Universal, características. Qual é a característica desse povo? Qual é a característica desse povo que se diz cristão? Então, a igreja local tem que fazer fruir essa característica. Certo? Uma outra
função, agora eu já até falei a palavra, mas uma outra coisa, a função. A igreja tem uma certa função. E qual que é a função? Criar uma condição para que a igreja se torne universal. Porque eu faço um pouco imagem, os irmãos fazem um pouco em paulistano, os irmãos fazem um pouco em Ibabe, e isso forma. Então, a função da igreja local é formar a igreja universal. Certo? Eu poderia aqui ir desfiando aqui muita coisa, mas vou para o último já aqui que eu estive relacionando, que a igreja local serve para as mudanças temporais. Isso é muito importante, viu? As mudanças. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas vou falar essa por último para não alongar, né? A igreja local é responsável pelas mudanças temporais. E aí? O que é isso, mudanças temporais? O tempo vai passando, né? Nós aqui, os mais velhos, que acompanhamos nossos avós na igreja, vivemos uma igreja de um jeito. E nós precisamos de homens que tenham sabedoria para acompanhar a mudança do mundo, para que a igreja não se torne ultrapassada, mas para que a igreja se torne sempre uma igreja, né? Uma igreja local, presente naquele momento do mundo. Então precisa desses homens sábios, né? Que vão bolar essas coisas para que os jovens fiquem na igreja, para que as crianças se interessem pelo evangelho, certo? Então essa é uma das funções da igreja, né? Tomar conta dessas mudanças temporais. Isso é muito importante. Se a igreja parar no tempo, nós os veteranos vamos ficar, mas a juventude não fica. Então essa é uma função muito importante da igreja, tomar conta das mudanças temporais. Tá? Eu vou parar por aqui e vamos dar continuidade. Amém. Muito bom, gostei, né? Muito bom mesmo, né? E é isso mesmo, meus irmãos. Assim, que o irmão assim, ele trouxe muito bem detalhado aqui, né? A questão aqui realmente a igreja universal. É lógico assim, nós estamos falando aqui do corpo de Cristo. A igreja somos nós. Somos nós que levamos o evangelho. Nós se reunimos. Quando eu falo igreja local, a igreja local que se reúne naquele lugar, que o irmão falou aqui, tem uma estrutura administrativa e tal. Por isso que ele vai colocar dessa ordem, né? Por isso eu coloquei aqui Cristo. Aí eu mudei um pouquinho aqui, aí eu vou para as primícias lá. Cristo, igreja local. Aí eu coloquei desse jeito, né? Aí vem aqui a igreja doméstica, né? Aí eu falei ali dos apóstolos. Aí depois a igreja universal, que foi espalhada. Aí você vê Paulo levando para Roma, né? Paulo levando para a Grécia, a igreja, o corpo de Cristo, levando a mensagem de Jesus. Tá? Aí eu fiz uma comparação, eu coloquei aqui a Igreja Batista Jardim Imagem, igreja local. Paulistano quando começou o trabalho, igreja doméstica. Aí já foi se espalhando. Só fiz uma comparaçãozinha, mas lógico que assim, nós sabemos que tem um monte de igreja. Fiz uma comparação assim, nossa aqui, entendeu? Só para a gente... E é lógico que assim, a igreja de Cristo ela é enorme. Né? O que muda assim, vai mudar algumas placas de igreja, mas a igreja evangélica de Cristo é enorme. Né? Então vamos lá. Agora aqui, ó, aí está falando aqui, que nem eu falei, é uma assembleia, pessoas que se reúnem, né? Então vai falar isso, vai ter esse nome de assembleia. Nós nos reunimos, o corpo de Cristo se reúne em nome de Cristo. Então aí aqui, ó, Cristo, aí vamos ter Cristo, origem no conselho de Deus, no chamado de Abraão, no dia de Pentecoste. Então quer dizer, a origem, né, vai ter, o autor aqui da revista vai falar isso, que é no conselho de Deus. No chamado de Abraão, como nós já vimos nas aulas anteriores, ali, a igreja ali, né, no chamado de Deus, no chamado de Abraão ali. E também no dia de Pentecostes, tá? Cristo, o cabeça da igreja, e a igreja de Cristo, o corpo
da igreja. Só para a gente finalizar essa parte aqui. Tá? Vamos lá, agora vamos para a parte 2 aqui. A origem da igreja. Aí o primeiro ponto aqui na revista vai falar assim, ó, no conselho de Deus. Então vamos lá. A carta aos Efésios, como se sabe, é toda ela uma eclesiologia. Seu capítulo 1 explica que a igreja se originou no conselho de Deus. Né? Vamos ler aqui, ó, o versículo, vamos lá, capítulo 1 de Efésios. Vamos ler do versículo 3 até o 6. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 6. Diz assim. Acharam? Vamos lá. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Continuando aqui, ó, versículo 5. Nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado aqui? Em Cristo. Quem nos concedeu? Deus nos concedeu. Para louvor da glória de Deus e para a graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, meus irmãos. Aqui a igreja, ela teve origem na mente, né, divina, antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, antes de tudo existir, a igreja de Cristo já estava lá, na mente de Deus, na mente divina do nosso Senhor Todo-Poderoso. Né? Quer dizer, isso daí foi antes de tudo existir. Antes de existir o mundo. Deus a tinha em mente desde a eternidade. E ele deseja manifestar por meio dele a sua graça. Quer dizer, por meio de Deus, ele deseja manifestar a graça dele, né, na sua igreja. Então, quer dizer, aqui é uns pontos muito importantes. Por isso que eu frisei algumas partes aqui, eu dei uma paradinha em algumas partes. Né, quando está falando aqui, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né, um dos pontos que eu dei uma frisada aqui. Depois ele vai falar aqui também que somos irrepreensíveis perante ele e em amor. Quer dizer, uns pontos importantes aqui para a gente saber. E aqui, aí vai falar aqui, ó. Depois ele vai falar assim, ó, na parte B aqui do versículo 5, vai falar aqui, ó, por meio de Jesus Cristo, segundo beneplácito de sua vontade. Então, assim, é segundo a vontade de Deus. E no final aqui do versículo 6, ele vai falar que isso ele concedeu, quer dizer, que é para louvor da glória dele e da sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente. A igreja de Cristo ali foi concedida gratuitamente em Jesus Cristo. Gerson, pode falar. Aqui entra uma situação bem polêmica, né? Daqui dos versos 4 em diante. E às vezes o indivíduo forma certas posições aqui. E eu fico pensando, e na verdade não é assim tão fácil de
de entender. No começo diz que ele nos abençoou, primeiro com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, né? E depois, no verso 4, ele diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E depois ele continua no 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui é que gera às vezes alguma polêmica. Se Deus já desde a eternidade tinha isso na sua mente, no seu coração, por que a gente tem que pregar o Evangelho? Sair por aí, Jesus disse por todo mundo pregar o Evangelho. Então isso é que tem que ficar claro, porque muita gente se embaraça nessa questão. Eu não sei como é que você está vendo isso aí. Estou entendendo. Mas pastor, quer dar um... Mas é uma situação assim que eu fico vendo o seguinte, Deus, é por isso que eu não gosto muito dessa discussão de perder a salvação, de a gente ter que fazer isso, fazer aquilo, porque se a nossa salvação fosse depender da nossa manutenção, então estava tudo perdido, né? Porque a gente não ia conseguir jamais segurar essa onda, né? Então, quando Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, é claro que ele sabia e sabe todo mundo que seria salvo, que não seria, né? Mas, na minha opinião, tem um ponto aí que é importante a gente discutir. Mas eu vou deixar que o pastor coloque a sua posição aí em relação a isso, para a gente deixar isso mais claro. Sobre os eleitos, sobre predestinação, né? Isso, isso. A Bíblia ela fala sobre a salvação. Ela é uma bênção de Deus para nós. E é Ele quem realiza a obra da salvação. A gente recebe, né? Então, assim, a salvação, o que o cristão faz? O cristão ele recebe a salvação. Ele não é o que faz a manutenção. Quem atua na salvação é Deus através do Espírito Santo. O que o irmão Gerson falou é perfeito. Falou, se dependesse de nós, né, ninguém era salvo. Né? A salvação não é um mérito humano. Né? Ela não faz parte da questão dos méritos humanos. A salvação é uma dádiva, uma graça de Deus a todo pecador que se arrepende. Né? Uma pergunta assim, o cristão pode perder a salvação? A resposta é assim, se foi você que se salvou, certamente você vai perder. Mas se foi Jesus que te salvou, você não perde. Porque quem garante isso é Ele. Né? E Ele é que dá a garantia da salvação. Se foi Ele que realizou a obra, ninguém vai perder. Se foi a gente que se salvou, aí perde mesmo. Não tem jeito. Não certo? Essa é a melhor resposta. A Bíblia, a Bíblia tem muitas advertências, né, sobre o abandono da fé. Então a gente crê assim. Até o livro que o Feijão trouxe do Millard Erickson, ele faz essa defesa. Qual é a defesa do Millard Erickson? Ele diz assim, Deus ele se utiliza, né, de diversos meios e de diversas maneiras para manter o crente fiel. Uma delas é a atuação da sua graça, a habitação do Espírito Santo, né, a atuação dele, os cuidados dele. Outra é a advertência. A advertência também serve como para o cristão ficar alerta. Olha, se você está em pé, cuide para que não caia. Então, o que Deus, o Espírito Santo faz? Então, ele usa a habitação do Espírito Santo, a graça de Deus, e usa também as advertências. São formas de Deus usar para manter o crente fiel. Então, ele tem diversas formas para se manter fiel. Uma delas é a própria advertência, que também não deixa de ser um ato da graça de Deus. Dizendo, ó, cuidado, cuidado. Cuidado, né? E aí o cristão que é fiel a Jesus se mantém firme a Deus. Então nós cremos assim, né? Então o Espírito Santo atua e nós cremos e recebemos. E como que ele atua? Gerando santificação, gerando vida de oração, gerando vida com Deus. É assim que ele atua. Amém. Eu vou, é lógico assim, que o irmão Gerson, eu já vi alguns debates até na internet sobre essa parte, também não vou me aprofundar nisso. É algo assim, se você ficar em muitos desses debates, você vai se complicar. Então, assim, eu procuro ir para o mais simples, e ali o que a Bíblia diz, né, para não me complicar muito,
com outros assuntos. Eu fico mais aqui, dessa forma que nós estamos aqui seguindo, né? Porque eu só queria... Bom, já você vai falar? Pode falar, depois eu vou ler aqui. Então, eu não tenho assim nenhuma dificuldade de entender isso, né? Com todas as limitações que tenho, eu entendo o seguinte, porque é uma coisa assim que realmente deixa a pessoa meio confusa e muita gente discute isso. Eu não quero dizer que a pessoa tem razão em discutir, mas discute por não entender. Porque a igreja, segundo o que nós vemos aí, é a mente de Deus antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que houvesse mundo, Deus já tinha tudo isso em mente, né? Iria fazer. Então, a polêmica é se era assim, muita gente entende que então não havia necessidade de pregar o Evangelho, porque Deus já sabia quem vai ser salvo, quem não vai e tudo mais. Mas eu vejo isso assim como Deus nos dando a oportunidade de saber que fomos criados seres livres, livres no sentido de pensar, de tomar decisões, né? Então, quer dizer, essa questão de pregar o Evangelho é justamente para isso, para dar ao indivíduo a oportunidade de dizer sim ou não. O indivíduo não é obrigado, Deus nunca obrigou a ninguém a nada. Nós fomos criados seres livres. E às vezes eu fico pensando, não podia ser diferente, porque Deus é um ser livre e não podia criar um ser escravo. Ele nos criou segundo a sua natureza, né? Então, nós temos a liberdade de escolhermos o que queremos. Devido a isso, se ele quer ser salvo, é salvo. Se não quer, é perdido, é uma decisão de cada um, né? Então, se não houvesse a pregação do Evangelho, ninguém ia saber disso, né? Então, Deus nos deu esse privilégio de saber que somos livres, né? Às vezes eu fico vendo, olho lá para o passado, para o início da criação lá no Éden, né? Que tem lá toda aquela história da árvore da ciência, do bem e do mal e tal. Eu vejo aquilo ali como se fosse uma constituição divina. Você está diante de tudo isso aqui e você pode escolher. E eu fico pensando, se não fosse assim, como é que a gente ia saber que a gente tinha liberdade? Então Deus colocou ali e falou, não coma desse fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás e tudo mais. Então, foi muito bem esclarecido e o indivíduo está diante disso para escolher. Como também é o caso da salvação. Deus, é claro que Deus sabe todas as coisas. Lá na fundação do mundo, antes da fundação, ele sabia de tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer, quantos já se manifestaram como salvos, quantos vão se manifestar ainda. Mas quem não sabia disso éramos nós, e temos que saber, né? E ele então nos deu essa oportunidade de saber dessa maneira, pregar o Evangelho e ver as pessoas serem transformadas pelo poder de Deus. Não sei se... Não, está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Eu vou complementar dizendo assim, a declaração doutrinária da Igreja Batista, ela faz essa defesa que o irmão Gerson fez e que eu fiz. E ela é tão bem feita, né, uma coisa muito pensada, que levou tempo, muitas mentes para produzir. Que a própria Convenção Batista, acho que esse ano ou ano passado, tentou fazer uma atualização dessa declaração doutrinária. E teve muita resistência dos próprios pastores, indo lá e falando, olha, para que mexer nisso? Para que mexer nisso? Já está bom, já está bem feito. E aí, muito sábio, de forma muito sábia, o pastor presidente da convenção falou, não, então vamos segurar isso, né? Mais na frente a gente perceber que precisa de trazer uma linguagem mais atual, porque já tem muitos anos a nossa declaração, é igual nas Bíblias, elas não fazem revista atualizada, revista... Era mais ou menos isso que eles iam fazer. E ainda assim ele teve dificuldade para fazer, por causa que teve muitos pastores que achou que não ficou legal a primeira proposta que eles apresentaram. Isso é uma demonstração de que o que nós já temos está muito bom. Sim. Está muito bom, não é? Então eu peço para todas as pessoas, assim, vai lá no site da Convenção Batista Brasileira, né, tá lá, só entrar lá e pegar lá a nossa declaração doutrinária, a gente vai ver qual é a nossa posição, né, orientadora, né, nas igrejas batistas. Muito bom. O pastor disse uma coisa muito interessante, né? Se você se salvou, você pode ir para o inferno, né? Se Deus te salvou, você está seguro. Muito bem, ponto final. Não é nem bom discutir isso aí, né? Só para uma curiosidade aqui. Eu certa vez ouvi um pregador nesse tema, e ele disse o seguinte, que João 6,37, né? Tá, todo mundo conhece lá, né? Todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora.
e ele perguntava se alguém já tinha visto um versículo que dizia que Deus não permitiria que ninguém se jogasse fora. Porque que está escrito que de maneira nenhuma Jesus jogará fora, está escrito. Mas não se acha na Bíblia onde está que a pessoa não pode se jogar fora, né? É verdade? Então, se a pessoa quiser se jogar fora, ela mesmo foi que se salvou e ela mesmo é que sai fora. Não é? Era só isso que eu... Amém. Deixa eu só ler aqui alguns pontos aqui importantes que o Hernandes deixou aqui sobre esse assunto. Está falando aqui, Paulo fala sobre vários aspectos da eleição em o autor da eleição. Deus, o Pai, é o autor da eleição. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Depois, se quiser conferir lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 13, os irmãos podem ler depois. João, capítulo 15, versículo 16 também, se quiser anotar aí, vocês podem ler depois também. Outro ponto que ele vai falar aqui, os pecadores perdidos, entregues a si mesmo, não procuram a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vocês podem ler também. Ele vai falar assim também, Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Lucas 19, versículo 10. Ele vai dizer também que Deus nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Atos, capítulo 13, versículo 48. Também vai falar aqui que Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade. Está falando, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Aqui no capítulo 1 e 4 de Efésios. Tá? Mais alguns pontos aqui, só para a gente, já vou finalizar aqui. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Deu para entender aqui, não é por causa das nossas boas, mas para as boas obras que vêm do Senhor. Certo? Capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para obediência. Não é por causa da nossa obediência, mas para obediência. Lá em 1 Pedro 1 e 2. Tá bom? E só para finalizar aqui. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. A causa da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que ama. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, a eleição divina é incondicional. Eu já ouvi assim, de alguns amigos que não estão na igreja, e falar assim, mas eu estava lá, por que Deus deixou eu sair? Mas não sei o que lá. Aí começou a falar assim, Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu escolhas, você escolheu. Quer dizer, Deus não estava manipulando você, Ele não ficava manipulando você, não. Ele deixou você não quis, você escolheu a não estar com Cristo. Ela falou assim, mas não sei o que lá. Então, mas você ouvia mais pessoas do que a Jesus. Vai falar, as pessoas vão falar, por causa de pessoas, por causa disso. Mas você ouvia quem? Você ouvia Cristo ou ficava ouvindo o que as pessoas falavam de você? Então, assim, eu dei essa resposta para essa pessoa, que eu tenho uma intimidade muito grande, aí ele ficou pensando, e dei alguns versículos para ele também na Bíblia. Então, quer dizer, se realmente nós entendemos que é Jesus que nos escolheu, nós estamos aqui por causa de Jesus, então nós temos que fazer o quê? Perseverar até o fim. É isso que a Igreja de Cristo tem que fazer. Tem um outro assunto aqui, nós vamos já entrar. O irmão Gerson vai falar ainda? Pode falar, irmão. Só um pouquinho sobre essas colocações que você fez, de Cristo não nos salvou por isso ou por aquilo, mas eu estava vendo Paulo em Atenas, quando foi levado lá ao Areópago. No capítulo 28, eu acho bastante interessante quando ele diz que, falando para aquela plateia, ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós não somos nada em nós mesmos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele vai mais além, dizendo, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, quer dizer, o que você estava dizendo aí, que Cristo nos salvou para sermos santos,
por sermos santos, né? Mas nos salvou para sermos santos. Então, Ele nos salvou para nos mudar. E nós não tínhamos absolutamente nada, né? Tudo que nós temos provém de Deus, né? Amém. E é por isso que Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, tudo que vem em nós é de Deus e para glorificar o seu nome, né? Quando ele diz lá sobre as obras, ele diz que para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, Deus nos fez para as boas obras, para isso, para que o seu nome seja glorificado e não o nosso. E às vezes é o contrário, né? O indivíduo quer ser glorificado de todo jeito. Qualquer coisinha que faz, quer que a glória seja sua, mas a glória é de Deus, porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Pode falar, meu irmão. A gente estava conversando aqui com a irmã, né? Que se fosse por nós mesmos, nós somos miseráveis. Se não fosse a graça de Deus, a gente não estava aqui, né? E aí eu sou apaixonado por Efésios 2:8, mas vou ler do 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, Efésios 2, do 6 ao 10. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros abundantes riquezas e a sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, que foi o que o irmão Gerson comentou ali. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é maravilhoso. Eu sou apaixonado desse versículo, porque Deus ele tem um amor tão grande. E quando eu penso nas pessoas que estão afastadas, né, quando tem a falta do amor de Deus, quando tem a falta de misericórdia de Deus, assim, não que Deus tirou isso da pessoa, mas quando a pessoa se afasta, o caminho é ladeira abaixo. Quando a pessoa está fora da igreja, é só bebida, é cigarro, é festa, é briga, é contenda, é ladeira abaixo. Então, quando Deus ele prepara isso para a gente, e a gente tem que ser grato, muito grato referente a isso, que Deus ele é misericordioso com a gente, que foi o que eu estava comentando com a irmã aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, aonde estaríamos? Irmãos do céu, aonde estaríamos? Só para completar, Zé, o salmista ele não fala assim, eu tenho que ir lá na casa do Senhor. Ele fala assim, alegrei-me quando me falaram, vamos à casa do Senhor adorar a Deus, né? Mudou, ele né? vai lá e é com Mudou. alegria. É isso. Né? Porque quando você fala, eu importante. tenho que ir, vai ser uma obrigação. Então, irmãos, vem o domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte da história aqui, desse chamado do Abraão, para a gente poder finalizar essa parte aqui da lição 2. Não percam, tá bom? Às 8h30, próximo domingo, estaremos aqui. Em nome de Jesus.